Boa tarde, queridos amigos. Que as bênçãos do alto envolvam-nos. Nos ligamos com o nosso amigo espiritual. Sintamos a energia amorosa que emana da esfera de Maria agasalhar o nosso coração. Pedimos que nos eleve até Jesus, que projeta sobre nós o seu manto de amor e de paz. Nós vamos fazer a leitura de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, número 97. Amas o bastante? Pergunta-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos seus conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. O título desta lição é uma reflexão profunda. Qual a medida do nosso amor? A mesma pergunta acima foi repetida por Jesus 3 vezes. Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me? E Pedro respondia, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus devolvia, apacenta minhas ovelhas. Jesus perguntava e acrescentava com uma afirmativa, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, antes da crucificação, tinha afirmado que estaria com o Mestre até a sua morte, que estaria com ele para o que desse e viesse. Mas Jesus lhe respondeu que ele o negaria por 3 vezes. E isso aconteceu. Apesar de ter se arrependido, reconhecido suas ações inadequadas, Pedro ainda trazia no seu psiquismo a lembrança daquele seu comportamento. Jesus, ao lhe perguntar, não tinha a mínima intenção de uma retaliação ou mesmo um julgamento. O Nazareno sabia do potencial de Pedro, o amava profundamente e sabia do amor de Pedro por ele. Com esse diálogo inesquecível, o divino Rabi renovou o ânimo de Pedro. Realçou e reafirmou a sua confiança naquele que seria a pedra sobre a qual edificaria sua igreja. Não faz um contrato, não pede testemunha, apenas que ele afirme oralmente o seu amor. Ele não pede perfeição. E solicita que apacenta. E apacenta, além de conduzir, de alimentar, de cuidar, quer dizer levar a paz, o equilíbrio, harmonizar o meio aonde se está, que foi uma dessas missões de Pedro.
E antes de mais nada, era necessário que Pedro se apacentasse interiormente, que se perdoasse, que ele adquirisse cada vez mais o autoequilíbrio, sua autoconfiança, seu autoamor, para ser um verdadeiro apacentador. E como ele iria validar aquele amor por Jesus? Amando, seguindo, caminhando, convivendo com os outros discípulos. E ele, ao reconhecer as suas imperfeições, teve condições de compreender melhor as imperfeições do outro, de ser tolerante, paciente, de ampliar o seu amor. Jesus escolheu seus discípulos não por suas condições intelectuais. Eles não tinham títulos, eram homens simples, com suas fragilidades, mas tinham boa vontade, queriam aprender, queriam seguir, estavam dispostos ao amor. E esse aprendizado foi se efetuando à medida que eles foram servindo, se doando, caminhando ainda com suas dificuldades íntimas e gradativamente foram se superando e ampliando esse manancial divino. Ainda temos um amor não amadurecido, né? Um amor infantilizado. Na maioria das vezes, possessivo, ciumento, invejoso e associado a algum retorno. Muitas vezes nós não amamos propriamente o outro, nós nos amamos no outro, nós nos projetamos no outro, mas nós não nos sentimos completos, plenos, porque não é fora que nós temos que buscar dentro de nós. Afirmamos que amamos a pessoa, o marido, a esposa, mas de repente ele se separa de nós. E qual é a medida desse amor? Dizemos que queremos que eles sejam muito felizes conosco, mas não com uma outra pessoa ou formando uma nova família. Muitas vezes nós temos laços de amizade, laços até de anos, e por causa de diferenças políticas, né, nós nos separamos com mágoas. Às vezes um amigo se afasta de nós e nós pensamos mal dele, nós nos magoamos, nós nem sabemos o que ele tem no íntimo, o que ele tinha no íntimo para se afastar de nós. Porque o verdadeiro amor é um laço infinito, ele não se rompe com o tempo, ele não precisa estar perto de nós. Não é essa projeção de amor que nós fazemos. O amor, ele é infinito. O amor, ele não traz sofrimento, ao contrário, o verdadeiro amor, ele traz paz, ele traz refrigério para a alma. Algumas vezes também nós falamos que amamos a empresa que nós estamos, o trabalho, mas se de repente nós somos mandados embora, aí a gente nem quer mais se lembrar daquele local. Mais uma reflexão. Qual é a medida desse amor? Né? Muitas vezes nós estamos num grupo e nós não temos mais aquela notoriedade. Nós precisamos, porque tudo muda, tudo se transforma, estar numa outra atividade. E nós nos ressentimos, porque nós não estamos mais em evidência. E a nossa contribuição, ela passa a ser morna, ela passa a ser sem interesse. Mais uma vez perguntamos, qual a medida do nosso amor? E esse manancial, esse sentimento, na verdade, ele é ainda pouco explorado. E o amor
ele pode ser aprendido, independente do que temos, independente do que somos. A mágoa, o ódio, a frustração, o rancor são consequências ainda desse nosso amor limitado. Consequências de um amor que podemos dizer adoecido. A maturidade, ela é um processo. É através das vivências, das experiências que nós vamos aprendendo a amar sem medidas. Sem medidas é a meta. Mas para que esse processo seja efetivo, é necessário que possamos refletir nas nossas relações, nos nossos relacionamentos. Um relacionamento conosco e principalmente com o relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão à nossa volta. Trabalhar esse nosso interesse pessoal, o nosso egoísmo. Olhar para o outro como individualidade, observando suas necessidades e não somente as nossas. Exercitar a empatia, se colocar no lugar do outro. Avaliar as nossas exigências e carências. Quando carentes, nós cobramos amor, né? Um amor que ainda nós não demos. Nós não demos ainda para nós o alto amor, então a gente cobra. E se a gente não recebe, a gente se frustra e alimenta essas emoções mais densas, essa mágoa, essa revolta. E as nossas sempre reflexões: o que eu desejo para mim? Eu desejo para o outro? Qual a medida do nosso amor por aqueles que estão ao nosso lado? Estou sendo um elemento que ajuda a harmonizar o lar, o ambiente que frequento, as pessoas que convivo? Eu estou disposto a amar? Se a gente começa a fazer tudo, né, nas nossas relações, nas nossas tarefas, com um pouquinho de amor, olha só, com um pouquinho de amor, com um olhar mais acima dos nossos interesses pessoais, que é com um pouco de fermento que se leveda a massa toda, que se multiplica. Então, assim, nós vamos nos aprofundando gradativamente nesse manancial infinito de amor, nesse processo de multiplicação, de converter as circunstâncias, como diz a lição, mais duras, mais trabalhosas, em oportunidades de desenvolvimento e crescimento interior. Essa expansão da medida do amor, em busca desse amor divino, é disso que todos nós precisamos. É isso que todos nós um dia alcançaremos, essa expansão. Mas precisamos não acelerar o processo, mas viver o processo. Atentos às lições diárias para desenvolver essa potência dentro de nós. Apesar das nossas fragilidades, das nossas imperfeições. Porque Jesus não pede para nós essa imperfeição. Ele não pede currículo, ele pede a nossa boa vontade, a sinceridade e humildade para aprender e se renovar. A pergunta de Jesus a Pedro, se o ama, deixa perceber que com amor tudo se resolve. Essa provisão, essa água será abundante no nosso deserto interior, à medida que estivermos dispostos realmente a explorar essa fonte inesgotável. E aí não teremos mais sede. Nós caminharemos mais plenos, mais harmoniosos, mais em paz, agentes dessa multiplicação deste amor.
há uma lição belíssima quando Pedro é crucificado. Na verdade, antes da crucificação, Pedro, ele relembra a vivência que ele teve com Jesus. Ele lembra quando ele negou Jesus, agora sem nenhuma culpa, mas ele lembra principalmente o amor, a confiança que Jesus depositava nele e em todos os outros discípulos, em todas as outras pessoas que Jesus, na verdade, que se aproximavam de Jesus. Ele estava enlevado com essas doces lembranças. E ele nem sentiu quando foi crucificado, porque, na verdade, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele nem sentiu os pregos nas suas mãos, nos seus pés. Mas algo tirou ele daquele torpor. Foi quando ouviu a voz de um soldado que o ironizava, que ria dele. E ele olhou para aquele soldado, gravou a sua imagem. E este soldado pegou uma pedra e jogou na cabeça de Pedro. E aí jorrou sangue. E nesse momento ele entrou num torpor. Ele morreu, ele desencarnou. E saiu de seu corpo e seguiu. Uma luz direcionava Pedro por um caminho. E ele reconheceu Jesus. E o Nazareno o levou a uma região paradisíaca. Era como se fosse, né, um Éden, de muita paz, de muita harmonia, de emoções, de sentimentos elevados. E Jesus disse a ele: Pedro, fica o tempo que quiseres, para que possas se recompor, descansar. Depois de um tempo, Jesus disse a ele: eu estou partindo. Mestre, para onde vais? Enquanto houver uma lágrima na terra, lá eu estarei. E Pedro, que era antes impulsivo, mas permanecia as suas características de uma outra forma, mais lapidada: Jesus, eu irei contigo. E assim foi. Jesus e Pedro descem às paragens de Roma, onde estava acontecendo a perseguição aos cristãos. E eles estavam ali para auxiliar. E um homem chama a atenção de Pedro. Era o soldado que tinha jogado a pedra nele. E ele clamava por ajuda, porque o filho dele estava doente. Jesus coloca a mão no ombro de Pedro e ele entende: eu estarei aqui na sustentação, mas o trabalho é teu. E Pedro se aproxima e dá um passe espiritual na criança e ela se recupera. Naquele momento, Pedro cresce, se expande. Ele realmente estava dentro dele nessa fonte inesgotável de amor, que um dia, com certeza, também sentiremos assim. E nesse momento nós vamos expandir o nosso coração com muito amor. Pedimos a Jesus que envolva principalmente o nosso querido Brasil em energias de amor, de sustentação, principalmente por aqueles que necessitam, pelos hospitais, pelos profissionais de saúde, por todos os seres. Que todos tenham fé e esperança. Nos envolvemos também nesse imenso amor e vibremos essas energias aos nossos lares, lares de familiares, de nossos amigos. E nós temos apenas a dizer a Jesus: gratidão por estares conosco.